que muitos iniciantes têm o problema de deixar os seus desenhos cabeçudos? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Perguntinha deixada aqui pela Mary 3. Essa aqui não foi no Amino, foi nos comentários do vídeo. Muito bem, ó, na verdade a pergunta dela não foi exatamente essa, né? Ela revelou isso como sendo um problema dela, que ela percebe que ela tende a fazer sempre os personagens muito cabeçudos, né? Não no caso como este boneco aqui, que ele é cabeçudo de propósito, né? Mas ele sai desproporcional. E olha, gente, tem um negócio bem louco, sabe? Eu acho que eu ainda vou acabar escrevendo algum livro, alguma teoria sobre isso, porque alguns erros de desenho nos alunos são sempre os mesmos, tá? E eu acho que existe um motivo para isso, que não é meramente técnico, que não é meramente coincidência. E eu preciso de mais um tempo, acho que talvez dando aula e observando essas coisas para montar aí, talvez uma teoria, mas eu tô seriamente pensando em escrever algo desse tipo, né? Como as pessoas aprendem desenho e certas tendências, né? E como naturalmente você cria aí um método, uma evolução diferenciada, né? Bem, para quem não me conhece aí, meu nome é Thiago Spike, sou desenhista e quadrinista e professor de aula há mais de 10 anos, né? Já dei aula para criança, para adulto, né? E ao longo de todo esse tempo que eu dou aula, eu percebo esse problema do desenho cabeçudo. Eu tenho meu curso online de desenho no comodesenhar.net. Acessa lá. Esse problema do desenho cabeçudo, eu tenho a minha suspeita. Eu vou tentar explicar aqui, mas isso que eu tô falando é uma coisa que eu percebi, tá? São conclusões que eu estou chegando. Eu não peguei nenhum embasamento científico para isso, então, né? São coisas que eu percebi pela minha experiência. Quando a gente vai aprender a desenhar, a gente geralmente é com lápis e papel, né? E acho que a primeira coisa que acontece é a intuição de você tentar fazer o desenho da maneira como você escreve. Eu já falei isso uma vez aqui, né? Que é o que? A repetição de códigos. Você tenta desenhar como se você estivesse representando um código, ou seja, falando uma letra A. Uma letra A é um código contínuo que você vai fazer, por mais que ele tenha lá suas variantes, ele é um tipo estável bastante para ser identificável, exceto alguns médicos por aí, né? Mas no geral, entenda-se assim. Quando você vai desenhar, isso não dá certo, porque cada desenho é um desenho, uma forma diferente. O desenho tem muito a ver com construir e não com você meramente repetir códigos. Então, muita gente, quando está começando, vai tentar fazer o desenho pelo contorno, não esboça, que é o problema de muitos aí de vocês, tá? Então, esse já é um erro bastante comum que acontece. Então, perceba, nesse primeiro momento, a gente tende a associar a relação de desenho com uma experiência anterior. Então, se você utiliza um lápis para escrever e quando você escreve você basicamente repete códigos, tipos estáveis, então a sua mente, numa zona mais segura, ela tende a repetir aquilo que você já entende e assimila como uma maneira de você representar uma ideia. Por isso você tende a desenhar da maneira como você escreve. E aí você percebe que não é assim, que você precisa desconstruir isso e aprender o conceito de construção, que esse se chama de esboço. E aí a gente costuma aprender pelo método dos blocos, proporções, simplificação de formas, coisas que eu explico lá no meu módulo de primeiros passos no curso Como Desenhar. E você aprende de maneira diferente de segurar no lápis e você percebe que um lápis não serve unicamente para você ficar fazendo letrinhas ou repetindo códigos. Você pode segurar ele de formas diferentes, fazer sombreados, preencher áreas, fazer traçados de diferentes espessuras e por aí vai. Por que eu expliquei isso? Porque primeiro eu acho que o hábito de desenhar tem a ver com você fazer muita referência a experiências anteriores. E isso, na verdade, está assimilado a quase tudo que você aprende. E o que acontece? Uma vez que isso já é uma etapa, você aprender a quebrar esse conceito, entender como manusear e representar algumas formas básicas. Por isso que a gente começa com polígonos e coisas mais simples em natureza morta. Quando você tenta desenhar uma coisa um pouco mais complexa, que é um rosto humano,
você está criando uma ilusão de ótica a partir do que você representa aqui, assimilando algo vivo. Por exemplo, você aí gosta mais de desenhar personagens ou carros? Eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas que assistem esse canal vai responder que prefere desenhar personagens. E alguns vão dizer até que nunca desenharam carros ou que não gostam de desenhar carros. Você prefere desenhar personagens ou cestos de frutas? Você prefere desenhar personagens ou prédios? Você prefere desenhar carros ou prédios? Né? Nessa última pergunta, eu acho que talvez você vai ir para aquilo que você tem um pouco mais de familiaridade. Talvez carros, talvez prédios, ou talvez nenhum dos dois. E aí é que está a resposta. Por que a maioria responde que acha mais legal desenhar pessoas? Porque acredita que tem mais familiaridade com os seres humanos. O motivo? Porque você é um. Simples assim. Então você tende a entender e ver sentido nas formas e figuras que você vê por aí, mais facilmente assimilando o que você enxerga com aquilo que você é, com aquilo que você melhor conhece, que é a própria forma humana. E quando você olha para as figuras humanas, que fique muito claro, você não tem tanta aproximação e empatia com a outra figura humana que você vê com os seus olhos, ou que você percebe com o seu tato, ou com o cheiro. E sim com o que você percebe dentro da sua própria cachola, com os seus dois olhos, com seus globos oculares, né? A informação que você captura daqui, o som que você ouve daqui e até o que você fala por aqui. Ou seja, a maneira como você percebe o mundo não é exatamente como você enxerga outra pessoa. A maneira como você percebe o mundo está ligada diretamente com os seus sentidos. E isso é uma coisa muito louca, porque se você fosse representar imageticamente o seu corpo a partir das partes de sensibilidade, de como você percebe o mundo, você teria uma figura mais ou menos parecida com essa daí, ó. Assustadora, né? O nome disso é homúnculos da fisioterapia, não homúnculos da alquimia, tá? O homúnculos da fisioterapia, ele tenta representar visualmente, né, de uma forma um tanto bizarra, como é a nossa sensação tátil, né, com o mundo. Então perceba que ele tem um cabeção, ele tem mãozonas, pezões, um corpinho minúsculo e um beição enorme. Nós temos muito tato na boca, né, diretamente ligado ao paladar ou outras coisas mais. E é muito importante, né, você perceber que essa figura bizarra, embora seja assustadora, na maior parte das vezes é assim que você percebe o mundo. Com os seus olhos, com suas mãos, com os seus pés, por isso você está estático, mas eu diria que principalmente com o que está na sua cabeça, seus olhos, seu nariz, a sua boca. E consequentemente você também tende a perceber minimamente as outras pessoas a partir da face. E quando você desenha e você tenta construir uma figura, você vai passar por uma outra etapa de aprendizado de representação, que não é exatamente aquilo que você vê, mas sim aquilo que intuitivamente você percebe. Como você tende a perceber as coisas mais do ponto de vista de uma pessoa, do ponto de vista do que está dentro de você, ou seja, por dentro dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca, a parte que você mais percebe do seu corpo é a sua cabeça, tá? Então, naturalmente, você tende a dar mais importância para esta parte do seu corpo do que para todo o resto. Então, quando você desenha o seu corpo, né, a tendência é os iniciantes desenhar figuras com a cabeça muito grande. Nesse sentido, não é estranho as pessoas desenharem figuras com a cabeça muito grande, mas terem o problema de fazerem as mãos pequenas. Sim, se você parte do pressuposto que unicamente desse homúnculo da fisioterapia, realmente faria mais sentido as pessoas tenderem a fazer mãos gigantes e cabeças gigantes, né? Mas, no entanto, a cabeça fica gigante, mas as mãos geralmente são pequenas ou elas escondem, porque a mão é difícil de desenhar. Simples assim. E na mão, nós temos basicamente um dos sentidos, o tato, bastante aguçado por sinal. Agora, na nossa face, nós sentimos o mundo quase aí com nossos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, visão, audição. Quase não. Todos. Melhor dizendo. Na
não ser que alguém aí sinta gosto na mão. Ou tenha os olhos na mão, assim. Igual aquele bicho lá no filme, né? Eu acredito que seja possível confirmar psicologicamente o porquê dessas tendências, né? E isso também implica num outro erro que muitos desenhistas fazem, que é desenhar as pessoas com as pernas curtas demais, justamente por conta dessa percepção, né? A nossa percepção visual está aqui em cima, né? E a gente tende a ver a imponência de uma pessoa mais pelo peitoral dela. Aquele livro do Corpo Fala e faz a analogia, né, da a águia, o leão e o touro, né, ou o boi que está assim sentado, né? Então quando a gente quer se impor, a gente coloca o peito para frente, né? Um terno é uma coisa bonitona porque, né, ele estica os ombros, então ele deixa você imponente, né? A gente chama atenção, então é porque ele está mais na altura dos olhos, né? Geralmente a gente fica olhando pro joelho das pessoas assim. A não ser que você tenha algum problema. Mas, enfim. Então eu acredito que a sua tendência de desenhar as pessoas com a cabeça grande demais não é um problema seu, não é uma coisa que você está fazendo de errado, isso é um problema geral de todos os que estão aprendendo a desenhar. Que justamente o aprendizado do desenho está em você se tornar mais consciente de como você representa certas formas no papel e como você constrói essas formas e como você as torna mais perceptíveis aos seus olhos e ao que os outros vão ver. Então se você desenhar uma pessoa com um cabeção, uma mãozinha pequena escondida atrás, um olho tudo desproporcional, é claro que as pessoas vão olhar e falar assim, você não tem muito domínio sobre o desenho, significa que você ainda não consegue transcrever e representar aquilo que você queria fazer na folha do papel, você precisa de mais experiência. Então você está sendo, digamos, mais intuitivo, puramente intuitivo, né? E com praticamente zero de experiência, destreza e técnica, que é algo fundamental para quem é um desenhista meramente ou minimamente estudado. Para fechar, veja que essa questão da cabeça grande, de como nós percebemos o mundo, faz a gente ter uma certa simpatia por algumas figuras, não é? Por exemplo, se você visse um ser humano de verdade com a cabeça desse tamanho, ele seria no mínimo assustador, né? Mas quando você vê um bonequinho desse, com um traço desse, ele já parece muito mais simpático. Isso tem a ver com como seus sentidos percebem a figura humana, né? Como você vê uma figura estilizada, você tende a criar uma empatia diferente, né, de proximidade, justamente por querer concluir e deduzir que isso é uma figura humana e que talvez ela tenha vida. Você percebe vida nela. Quando você olha uma coisa que é muito realista, você tende a se distanciar porque você fica consciente demais do mensageiro ou da figura que você está observando. Eu vou recomendar aqui um vídeo do Bruno, canal Ilustrando, para vocês verem, tá? Que ele fala sobre esse conceito muito percebido na animação. Por que as animações mais antigas elas tinham sempre um traço estilizado? Não é só porque era mais fácil, não. Justamente porque se você fizesse uma animação de um traço muito realista, ia dar uma repulsa meio esquisita. Ele não fica... Ele fica estranho, tá? Então o desenho ou ele tem que ser extremamente realista, ou ele é estilizado. Se ele fica aquele quase realista, mas não é, ele fica esquisito. E tem um motivo do porquê, e nesse vídeo o Bruno ele explica de um jeito bem bacana, tá bom? Assiste lá depois. Muito bem, tá? Então é isso aí, espero ter respondido a sua pergunta, por que os seus desenhos saem cabeçudos, porque provavelmente lhe falta experiência e técnica de anatomia, estrutura, construção, e você ainda está em fase de desenvolvimento. Então o meu conselho pra você é: estude anatomia e pare de ficar só desenhando mangá. Porque eles, em grande maioria, são tudo cabeçudo. Quer aprender desenho de uma forma que você não fique viciado e você domine os conceitos fundamentais aí para você não criar vícios? Então tem lá no meu curso online no comodesenhar.net. Sim, acessa lá que sempre tem gente em horário comercial para te atender. Eu faço diversos modos em que eu explico os conceitos, ou seja, eu não falo para você desenhar igual a mim. Eu explico os conceitos. Eu não dou o peixe, eu ensino você a pescar. Como? Acesse lá para você dar uma conferida e você ter uma ideia de como que é o método lá. Nós já temos um grupo de alunos com várias pessoas, várias pessoas atuando aí, e acesse lá para mais informações. E não se esquece de conferir também a Semana dos Quadrinhos, também está aqui na descrição do vídeo, só deixa seu e-mail lá de interessados, porque eu vou passar um conteúdo gratuito
e muito legal para todos vocês. Beleza? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Quer conferir um pouquinho do meu trabalho na prática, como ele é? Então acessa aí o www.editoracrasso.com.br. Você pode adquirir os meus quadrinhos, meu e da minha equipe aqui, e alguns materiais de desenho bem legais aí. Eu só vendo aquilo que eu uso, tá bom? E se você quiser ver um pouco do meu trabalho, um pouquinho da minha formação, por curiosidade mesmo, thiagospikett.com.br. Eu ainda estou atualizando algumas coisas, mas boa parte já está lá. Dá uma acessada, por curiosidade, se quiser ver, eu agradeço.